alguns livros que marcaram a minha infância. Vamos lá então? De madrugada, gente, outro dia, era umas 3 horas da manhã, me veio um livro na cabeça que eu li quando eu era criança e eu cismei que eu queria encontrar esse livro. Os meus livros, brinquedo, coisas de quando eu era criança estão todas no quartinho da bagunça. Toda casa tem um quartinho da bagunça, né? Daí eu e meu pai, a gente foi, revirou ali e achou um monte de coisa. Achamos 2 caixas de livros, uma caixa de CDs meus de quando eu era mais nova. Então assim, não é só coisa boa, gente. Eliana, Xuxa, os CDs ali da minha fase maiorzinha, adolescente e tal. Achamos também uma caixa de bonecas, mas tá faltando uma. Ainda não achei a minha Emília, que a minha avó me deu. E aí vim aqui pro quarto, trouxe pra organizar os meus livros, fiz aquela bagunça. E eu percebi que alguns, gente, só de olhar eu lembro da história, me marcaram muito. E aí eu resolvi dividir quais são esses livros aqui com vocês. Eu sou de 92, muitos livros não são meus, alguns livros eram dos meus primos. Eles são 10 anos mais velhos, então, né, eles são de 82. Mas eu herdei aqui, né, peguei e li. O livro que começou essa bagunça toda foi esse aqui, O Caso da Borboleta Tíria, da Lúcia Machado de Almeida. Esse livro, gente, é de 1977, ele é muito antigo. E o que me marcou nele é que tem uma história interessante, né, de um mistério, um assassinato ali. Os personagens são todos insetos. O livro tá bem acabadinho, mas ainda dá pra ler. E o que eu achei muito interessante é que a autora usou informações verdadeiras ali, reais, sobre os insetos. Então, por exemplo, a Vanessa Atalanta. Aí ela colocou ali a anotação. É uma borboleta encontrada na Europa, América do Norte, Ásia Menor e África. E, né, spoiler! Vocês não quiserem saber o spoiler do livro de 77? Pula, mas é porque, assim, isso aqui me marcou muito. A tíria é uma borboleta que ela tem um desenho ali na asa dela que quando ela fica de cabeça pra baixo parece uma coruja. Eu amo coruja, então todo mundo achando que quem matou lá a personagem era uma coruja, na verdade, né, era a borboleta. Próximo, gente, são algumas histórias que eu nem alfabetizada era na época. Eu era muito pequenininha quando, né, eu tive ali o primeiro contato com essas histórias, que são 2 coleções. A que eu mais gosto é essa daqui, ó. As Mais Belas Histórias Infantis de Todos os Tempos, da editora Globo. E aí eram os livros e as fitinhas pra você ouvir no toca-fita. Depois saiu em CD, a Xuxa gravou também, eu acho. Mas o que eu mais gostei foi essa aqui. Essa edição é de 95, provavelmente, que é essa daqui. E quem narrava ali as historinhas eram atrizes e atores da Globo. Então tem tipo, gente, o Selton Mello e o irmão dele quando eles eram criancinhas, a Rosi Campos. Nossa, eu lembro muito. E era assim, eu voltava da escolinha, que atrás é a sala, a gente tinha um toca-fita com uma vitrola. E aí minha mãe ia e me entregava esses livrinhos e a gente ficava ouvindo as fitinhas e eu lendo os livros, sabe? Vendo ali as ilustrações. E é incrível, gente, que assim, eu olho a capa aqui dos livros e eu já lembro das historinhas, eu já lembro das músicas. E algumas histórias me marcaram muito. Eu amava as ilustrações, elas são muito lindas. Então, por exemplo, As Flores da Pequena Ida, lembro até hoje das musiquinhas. Dormida com o dedo na boca. Não vou cantar as músicas pra vocês, vou poupar vocês disso. Outra que eu amava era a da Bela e a Fera. As ilustrações são muito bonitas. O Alibaba e os 40 Ladrões. Ai, gente, o Soldadinho de Chumbo. Eu lembro direitinho que, assim, uma das ilustrações que me marcou muito é a do soldadinho derretendo com a bailarina. Nossa, não esqueço. Patinho Feio eu amava também, achava fofo. Mas tinha uma historinha que eu morria de medo, que era do Barba Azul. Nossa, gente, eu tinha pânico do Barba Azul. Insensata eu, né? A Fada Pluminha, gente, eu lembro direitinho. E como eu ouvia com a minha mãe, vez por outra a gente lembra de alguma frase, alguma musiquinha dessas historinhas. E assim, virou meme, né? Eu e ela, algumas coisas. Nesse mesmo esquema, gente, de livro com a fitinha, a gente tinha também o Contos Sonoros da Edições Del Prado, que é de 96. E cada fitinha tinham 2 histórias, o lado A e o lado B, né?
E eu lembro que aí você ouvia a fita e aí te explicava o que você tinha que fazer, né? Então, ao soar não sei o que, vire a página. Plim, 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 plim. Aí você sabia que você tinha que virar a página. Porque a criança ia ouvindo e, tipo, parecia mesmo que você tava lendo, né? E é bem parecido. Algumas histórias são as mesmas e tem algumas historinhas diferentes, mas é esse mesmo esquema. As ilustrações também são muito bonitas e a história que, assim, me marcou nesse caso foi o da pequena vendedora de fósforos. A pequena vendedora de fósforos, gente, é uma história tensa. A menina morre de frio, é horrível, então assim, não gostava. A próxima coleção, gente, que me marcou muito é a da Ana Maria Machado e do Cláudius. Esse aqui é o Mico Maneco. A coleção do Mico Maneco é voltada para a alfabetização das crianças e as histórias são muito bonitinhas, super curtinhas, com frases simples. Eu usei uma época até pra fazer caligrafia, né? Realmente pra treinar a escrita e a leitura. Eu adorava a história do Mico Maneco e também a do Menino Poti. Esses livros, gente, são de 88 e esses livros eram da minha prima. Tem aqui o nomezinho dela, Terceiro Período. Foram os livros que provavelmente foram usados na época que ela foi alfabetizada. Nunca devolvi, mas tá aqui, gente, ó, perfeitinho. O próximo, gente, são as histórias que me marcaram. Na verdade, eu lembro do nome dos autores, que é a Mary França e o Eliardo França. Um desses livros é da minha prima e o outro é meu. E lá no Gramber eles tinham esse costume do autor ir lá e conversar com as crianças, autografar os livros. Talvez por isso que eu lembre tanto. Então eu tenho esse aqui meu autografado e eu adorava o ratinho, eu achava muito lindo. E ele fazia esse desenho super rápido, era assim, engraçado, adorava. E esse aqui, esse livro meu, é de 96. Depois que eu já era maiorzinha, gente, eu comecei a pegar os livros pra eu ler, né? Aqui em casa a gente tinha um móvel que ficavam guardados alguns livros. E eu lembro quando eu peguei esses aqui pra ler. É a coleção Paraíso da Criança, séries brasileiras que são com personagens do folclore brasileiro. E aí eu tenho aqui o do Curupira, o do Festa no Céu e o da Mula Sem Cabeça. O que me marcou, gente, foi a história da Mula Sem Cabeça. Esses aqui estão bem velhinhos, bem acabados. Mas eu achava muito bacana, aqui, ó, a ilustração da capa é assim, daquela que mexe, ó. Tipo de tazo, não sei se tazo é da época de vocês também. Mas, ó. E então ela criança, né, gente, lendo a historinha e tal, de boa. Aí eu me deparo com essa ilustração aqui, da moça, antes de virar a Mula Sem Cabeça, gritando, desesperada. Eu fiquei apavorada, fechei o livro, nunca mais quis ler ele, fiquei traumatizada. E você vê que o desenho é daqueles de massinha, sabe? Igual faz a técnica do stop motion. Então, é muito bacana e eu tinha medo da Mula Sem Cabeça, antes de virar mula. Outra história que me marcou muito é O Mistério da Lua, da Sônia Junqueira. Esse não é tão antigo, esse aqui não é tão antigo. Aí eu olho aqui, gente, o livro é de 1988. Também foi um dos livros da minha prima, mas eu lembro desse livro, eu já era um pouquinho maior. É da coleção Estrelinhas, e eu tô olhando aqui atrás que vários desses livros eu tenho ou já li. E é muito bacana porque, né, tem aí o mistério. A lua, ela tá pequenininha, né, ela tá minguante, e as crianças da rua ficam desesperadas se perguntando o que aconteceu com a lua. E eu não vou contar pra vocês o que aconteceu. O próximo, gente, que me marcou foi uma situação ali relacionada a esse livro, que é o Tampinha. Esse livro é da Ângela Lago. Ele é de 97. Olha, ele tá até autografado. E pediram pra comprar na escola esse livro. E aí meu pai, quando foi me buscar na escola, ele trouxe, me entregou, né? E veio contando no caminho de volta pra casa a história. Nossa, Débora, é mó legal. É uma menina que ela é pequenininha, ela usa uma tampinha de garrafa na cabeça. Aí ele foi me contando a história inteirinha, gente. Os últimos livros, gente, é a coleção Os Caras, do Pedro Bandeira. E é muito engraçado, porque assim, eu tenho 3, e aí eu descobri que eram 5 livros. Eu frequentava muito, gente, a biblioteca da escola, adorava ficar lendo lá e procurando livros. Lá tinha o 4º livro, mas não tinha o 5º. E aí, nessa mesma época, teve uma feira do livro,
Todo ano lá no Grammarly tinha a feira do livro, eu ficava doida, queria tudo, mas né, tinha dinheiro pra comprar todos os livros que eu queria. Tinha o último livro lá, mas não dava pra eu comprar, eu fiquei assim, muito chateada. E aí, né, bem nerdzinha que sou, né, tá aqui, Proud Geek. Sempre adorei ler e sempre fiquei conversando ali com os meus professores e tal. Eu perguntei pra minha professora de português como que eu podia solicitar a compra de um livro pra biblioteca. E aí ela me perguntou, que livro que é? Ah, é tal livro assim, assim, é o último da coleção dos caras. Só falta esse pra eu terminar de ler todos. Aí eu tenho, você quer emprestado? Ah, eu quero, claro. Gente, fui lá, peguei o livro emprestado da professora pra eu ler. E sei, gente, se os colegas da sala zoaram, o que aconteceu, eu só lembro disso. Que eu tinha os 3 livros, o quarto tinha na escola, mas o quinto eu tive que pedir emprestado pra minha professora. Mas eu terminei. A coleção dos caras é do ano de 1995. Fui falando aí pra vocês, gente, os anos em que os livros foram publicados. Claro que não foi nessa época que eu tive o contato com esses livros, né? Como eu disse, eu sou de 92, mas são livros super antigos. A grande maioria deles tá bem conservada, ficou guardada direitinho aqui em casa. E é aquela coisa, né, gente? Livro não tem idade, livro, quando você pega, ele te marca e é isso. E esses foram alguns dos livros que marcaram a minha infância. Eu quero saber de vocês agora, se teve algum livro aqui que vocês lembram, se vocês também leram. Me contem quais foram os livros que marcaram a infância de vocês. Não deixe de passar no blog, vai ter post lá com mais informações sobre esses livros. Gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, compartilhar para todo mundo ver também. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e não deixe de ativar o sininho. Toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!